Olá, boa noite a todos. Todos me escutam bem? O áudio está chegando tranquilo, a imagem está chegando tranquila. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula aberta. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje nós começamos nossa aula aberta do concurso de barro, né? A banca já foi escolhida, é uma banca que nós temos experiência enorme com ela, o IB, eu também tenho muita experiência com essa banca. Diga-se de passagem, é uma banca que eu detesto, né? A UPA é muito estranha, né? Muito estranha até no formato em que ela cria as questões. Ela coloca, por exemplo, alternativas em que a alternativa correta é que não tem nenhuma alternativa correta. Tá? Você tem ideia do que é que nós vamos encarar com essa banca. Só que o IB, né, e o professor Brando, que sou eu, a gente tem um know-how aí, tem toda uma história com a UPA, e não é de hoje, né? Nós estamos aí com a UPA já há algum tempo, eu estou no IB desde 2022, 2021, 2022, e de lá para cá a gente só tem conseguido bons resultados, tá? Então, considerando isso, né, eu já vou mostrar aqui para vocês o que é que o IB tem feito, né, esses últimos anos aí em relação à UPA. Né? Não custa nada eu mostrar aqui, cadê? Pá, 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 pá. Vamos começar logo aqui com o nosso, o nosso portfólio, né? Então, o IB, professor Brando aí, nessa parceria já faz algum tempo, nós tivemos aí, primeiro lugar, em Porteiras, primeiro lugar em Acopiara, primeiro lugar em Abaiara, primeiro lugar em Granja e primeiro lugar em Iguatu. Todos esses locais, Porteira, Acopiara, Abaiara, Granja e Iguatu, tudo foi UPA. Todas essas provas foram UPA, tá? Que a gente já sabe a manha, sabe a zona de conforto, o que é que tradicionalmente a UPA cobra. Primeiro lugar de Porteiras, né? Segundo lugar também de Porteiras, quarto lugar em Porteiras, e se você der uma olhadinha aqui com atenção, ó, nível superior, a primeira para professor de língua portuguesa, a segunda psicopedagoga, agente de trânsito de nível médio, né? A Maria Nevilani, nível superior, aqui em Granja, já vai ter concurso agora de novo, né? E aí, em Acopiara, nós tivemos primeiro lugar para a educação de professor de ensino fundamental 2, que é nível superior. Tivemos segundo lugar para professor também e primeiro lugar para professor de nível superior, mas do fundamental 1, né? E também tivemos aprovação aí para professor, só primeiro lugar, né? E aí nós temos aqui a nossa proposta para vocês, por isso que hoje a aula é uma aula aberta, é uma aula com uma pegada um pouquinho diferente. Quando eu digo um pouquinho diferente, não significa dizer que não vai ter questões, vai ter questões sim, né? Nós temos aí todo o material atualizado da prova da UPA, né? Deixa eu sair daqui e mostrar logo aqui para vocês, aproveitar essa tela. Olha só, nós já temos aqui um caderno. Deixa eu ver se é esse caderno aqui. Não, não é esse caderno. Pronto, tá aqui. Esse caderninho, vou ampliar para vocês. Pronto. Ó, um caderno com todas as provas da UPA de 2017 até 2023, né? E o professor Brando, ele tem algumas psicopatias, né? Primeiro falava de si mesmo na terceira pessoa, a pessoa tem um problema sério. Mas, tirando isso, né, nós tivemos o cuidado de separar todas as provas por assunto. Comumente, o que é que a UPA cobra? Conhecimentos gerais do município, conhecimentos regionais, e muitas vezes ela cobra atualidades. Tá? E aí, nessas atualidades, vai entrar Brasil, mundo, cadernos regionais e assim por diante. E aí, nós separamos aqui por assunto. Ó. Prefeitura de Porteiras 2023, Política Nacional e Internacional. Aí vem as questões separadas por assunto, todas elas separadas por assunto.
né? Porteiro 2023, Porteiro 2023, Porteiro 2023, né? Mais atualizado impossível. Prefeitura de Bom Jesus, da UPA, em 2018, na Paraíba, né? Prefeitura de Barbalha 2017, também separada por assunto. Barbalha, ó, aqui, assunto de política nacional. Aí vem economia nacional e internacional. Prefeitura de Abaiara 2022. Prefeitura de Abaiara 2022. Prefeitura de Barbalha 2017. Né? Barbalha de novo. Aí vem mais questões de Barbalha. Sociedade, tratando de IDH, crises econômicas, Martin Luther King, aspectos culturais, tudo aqui, ó. Prefeitura de Bom Jesus da Paraíba, né? Aí vem um assunto saúde, coronavírus, nova vacina contra a dengue, a quendenga, por aí vai, e segue, né? Aqui, cultura e arte, aí vem história do Brasil, aí vem história do Ceará, também é comum que a UPA nos cobre esse assunto. Opa, alguém mandou um recado aí no chat. Opa, tá aqui. Tiago, sim, os nossos alunos terão acesso a tudo. Esse caderno, eu não sei se tem 50 ou 70 questões, eu te digo já já com precisão quando chegar no finalzinho no caderno. Um caderno com todas as provas de atualidade de conhecimentos gerais separada com o assunto com gabarito corrigido e atualizado. Eu fiz esse trabalho de revisão. A mesma coisa vai se aplicar à língua portuguesa, as provas mais recentes de língua portuguesa, os assuntos que são mais cobrados quando a UPA realiza os seus concursos. Simulados, os nossos simulados, os meus particularmente, todas as questões são autorais. Você não vai encontrar um simulado de conhecimentos gerais do IB que seja uma questão Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Há um motivo simples para isso. O assunto ele pode se repetir, comum, saúde, economia, aspectos gerais do município, história do município, mas as questões elas não se repetem. O assunto sim e as questões não. Então, ao elaborar as questões, tem que ter um cuidado muito grande com, inclusive, o viés ideológico. Ah, é de direita, é de esquerda, é de centro, isso não nos importa. E não importa para o concurseiro. A nossa preocupação é uma coisa só, resultado. Aí nós temos lá, simulado, simulado comentado, simulado direcionado, questões gabaritadas, né? Só o que já está pronto. Mas, dessa vez, o concurso IB ele já tem, em processo de elaboração, uma apostila, um e-book, né? Tradicionalmente, nós resolvemos aí por aula entre 15, a nossa média é entre 10 e 15 questões, por conta do tempo. Mas aí vai depender muito do ritmo da turma. Tem turma que eu consigo resolver 20 questões. Né? E aí, uma coisa boa também do IB é que nós damos suporte antes, durante e depois da prova. Em Abaiara, Iguatu, Funsaúde, Acopiara, a UPA cometeu alguns erros na elaboração das questões. E aí, alguns alunos nos solicitaram, e aí nós eliminamos, interpomos um recurso e derrubamos questões. Mudou o gabarito, questão foi anulada, e isso faz a diferença se o indivíduo vai ser aprovado ou não será aprovado. As aulas são transmitidas ao vivo e também ficam gravadas na plataforma, né? Ah, eu não pude assistir hoje. Hoje eu cheguei mais cansado do trabalho. Hoje meu filho estava preocupado, estava doente, sei lá o quê. Não se preocupe. A aula fica gravadinha, é ao vivo. E eu, professor Brando, tenho uma psicopatia das muitas que eu tenho, de resolver todas as questões. Todas. Nós desmantelamos item a item, sempre buscando um processo de atualização. Quando você, por exemplo, no caso de barro, quando você acessa o IBGE diz que barro só tem
7 distritos. O IBGE está atualizado até 2005. No entanto, em 2019, foram criados mais 2 distritos. Tá? E isso já está no nosso material, né, da aula 1, da apostila de Barro. Né? Já está lá, atualizadíssimo. Foi uma mudança da prefeitura, via Câmara de Vereadores, né? Segue para a Câmara de Vereadores, aprova e segue para aprovação e aí efetivação no município. Só que o IBGE não atualizou a informação. O IBGE já tem a informação atualizada para a gente chegar 100% sem brecha. Ah, quer dizer que não vai ter falha? Pode ocorrer, mas é raro, é difícil. Muito difícil. E, além do mais, nós damos um suporte danado. Mas deixa eu vender meu peixe aqui. Ó, mostrei aqui o nosso caderno de atualidade, conhecimentos gerais. Cadê ele? Cadê ele? Ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, não, isso aqui é uma outra coisa. Cadê meu caderno? Meu caderno. Ah, pronto, tá aqui. Meu caderno, ó, olha só. Questão 46. Todo o material formatado, quando tem um erro de língua portuguesa que eu deixo passar, eu fico doente com isso. Pronto, caderninho com 50 questões, 50 questões lá da UPA, né? Tudo que ela fez de relevante entre 2017 e 2023. Tudo mastigadinho aqui, para não ter blá, blá, blá. Tranquilo? Deixa eu sair daqui. Alguém está me mandando mensagem no chat. Cadê? Pá, 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 pá. Pronto. A Cícera está dizendo que já viu no material. Cícera, viu também o material de língua portuguesa? Esse é a UPA geralmente cobra 2 assuntos, comumente. É regra, letra de lei. Conhecimentos gerais do município e atualidades, no pacote só, e cobra também língua portuguesa, porque raramente tem um concurso que não tem a língua portuguesa. Já aconteceu, né? O concurso da Cefaz fez um concurso sem língua portuguesa, raríssimo, né? É raríssimo. Ah, Cícera já conhece o caqueado, é cliente antiga. Aí o que acontece? Eu não ouvi não, Cícera. Fala aí de novo. Não sei se é meu fone, eu estou ouvindo direito. A apostila de conhecimentos da cidade de Barro já foi postada lá na plataforma? Eu não vi, não. Não foi não. Não foi não, Cícero, porque hoje é a aula aberta. Aí o que aconteceu? A gente coloca só questões, que a gente vai resolver daqui a pouco, e a aula 1 já está pronta. Certo? A aula 1 está pronta. Só que qual é a nossa ideia do ID? É não entregar só a aula 1, né? Entregar o pacote completo com o e-book completo. A única coisa que não vai estar no seu e-book, no completo de barro, é uma coisa: o gabarito. O gabarito não vai estar lá. Estou só lhe antecipando que o gabarito não vai estar lá. E digo por que o gabarito não vai estar lá. Porque a gente resolve todas as questões das aulas. Tu sabe, tu já acompanha o IB há algum tempo, e toda aula a gente resolve as questões e aí fornece o gabarito no dia da aula. Mas, se os alunos acertarem aí, se matriculou, não, a gente quer o gabarito da apostila. Beleza, vai a apostila já com o gabarito todo arrumadinho, e mesmo assim, nós vamos resolver as questões item a item, como daqui a pouco a gente começa a resolver. Para quê? Para não tirar dúvida, para não deixar dúvida nenhuma. Não importa qual é o método que você usa para estudar, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que aprende mais com mapa mental, né? Mas só existe uma unanimidade. Todo mundo aprende resolvendo questões. Sem querer alfinetar nenhum outro curso, né? Há cursos que passam a aula inteira, conteúdo, 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 e não tem resolução de questões. Né? Eu sou psicopata essas questões. Para mim, a aula tem que ter questões. Ah, não deu tempo. Não, pode não dar tempo de resolver todas as questões. Nosso tempo é exíguo, nosso tempo é limitado. Tá? Mas uma ou outra questão nós resolvemos. Eu, particularmente, resolvo no mínimo 10. Minimamente 10 questões.
E se nós tivermos 8 aulas, são 80 questões resolvidas. Se nós tivermos 10 aulas, são 100 questões resolvidas. E dependendo do ritmo da turma, aí aumenta para 15, para 20. Vai muito da pegada da própria turma, né? Se deixar na minha mão, é 20 questões. Toda aula. E volto, interajo, pergunto, tá? Vamos lá. Opa, já tem um recado aqui. Questões e simulados. Os nossos simulados são comentários. Agora, deixa eu mostrar para vocês também o caderno de língua portuguesa. Eu acho que é esse aqui. Pronto, caderno de língua portuguesa, tá? Prontinho, ó. Caderno de língua portuguesa. Olha o tamanho do diabo dos textos. Ó, aqui. Você termina de ler esse texto aqui, dá logo a vontade da pessoa morrer. Mas esse é o padrão UPA. Enquanto eu tenho uma questão com um texto gigantesco, de interpretação, eu tenho questões secas. Essa daqui, ó, é uma questão seca. Você e a gramática pura, mera e simplesmente. E tome questões da UPA. 2023, outro texto gigantesco. Tome questão da Porteiras e segue, 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 segue. Tome questão, tome questão, tome questão. Ufa, já estou cansado. Só enquanto o arroz seca. Questão com charge, Barbalha 2017, e segue um monte de questões de língua portuguesa, e aqui 58 questõezinhas da UPA. Então, somando as questões de conhecimentos gerais de 2017 até Professor 2023... Brando, não está Opa, fala. aparecendo, não. Não está aparecendo, não. O caderno Não não, de questões não, de língua portuguesa, não. Não. Não pode, pois o meu aqui está aparecendo legal, mas vou voltar para aí, vou marcar de novo e vou abrir o caderno para vocês. Prontinho. Prontinho, vamos ver o que foi que aconteceu. E agora? Ainda está sem aparecer? Não, agora apareceu. Tá ok agora. Agora está ok. Ó, as questões, e aí, claro, a língua portuguesa, Paraíba, Barbalha, e tem mais, né? Esse caderno vai ser disponibilizado na plataforma? No grupo, na plataforma, todo o material relativo à UPA será disponibilizado na plataforma. E no caso do município de Barro, né, se a gente formar a mesma turma, como a gente pretende formar, está aí caminhando para isso, né, a turma já está parcialmente formada, eu vou fazer uma coisa que as outras cursos não tiveram integralmente. A gente vai montar um material em flashcards. Tranquilo? Todo mundo se liga o que é flashcard? Opa, perdão, a turma já está formada, né? Perdão aí. Se ligam o que é flashcard? Lembra o que é? Aqui é a janta, viu? É o café, porque não dá tempo de jantar, não. Ai, cadê? Flashcard. No final de cada capítulo, só aquela informação curta, só aquela informação mastigada, só para você estudar, só o que cai na prova. Deixa eu já antecipar algumas coisas. Ah, professor, eu vou aprender história de Barro todinha? Não. Eu vou aprender geografia de Barro todinha? Não. Você vai aprender o mecanismo para chegar na prova, fazer a questão, acertar e garantir a sua vaga. É isso que você vai aprender. Mesma coisa em língua portuguesa. Ah, eu vou aprender língua portuguesa dentro para fora? Não. Você vai aprender um mecanismo que vai lhe permitir passar na prova. Se depois você nunca mais quiser usar a língua portuguesa, é por sua conta, tá? Mas o nosso objetivo no IB é um só: garantir a sua aprovação, seja ela por qualquer meio, desde que o meio seja lícito, né? Caso contrário, é crime. Tranquilo? Fala, Romário. Romário está com o microfone ligado. Menino, é o Romário, é o filho do Romário mexendo no microfone, só pode ser, né? Ó, todo esse material de atualidades, eu vou abrir outro material aqui para mostrar um negócio para vocês, de uns cursos que nós estamos em andamento. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Só um minuto, deixa eu localizar aqui.
o caderno do IB, porque tem curso aqui até dizer chega. Por exemplo, vou abrir aqui o material de Pedra Branca, só para mostrar para vocês o que é que nós fizemos lá em Pedra Branca. Certinho? Prontinho, prontinho, prontinho. Pronto, já está aberto. Agora voltando para vocês. Pronto. Ó, além dos nossos simulados, das nossas questões, nós temos também, comumente, isso aqui, ó, um caderno de reta final. Certinho? Nós fazemos simulado, fazemos as questões, fazemos a revisão, e aí antes da nossa prova, nosso aulão de véspera, separado por assunto. Separado por assunto. E se você der uma olhadinha com maior atenção, deixa eu pegar aqui o marca-texto, olha a situação aqui, ó. Questões autorais. Ah, eu vi essa questão na internet. Viu nada. Só se alguém já clonou, já copiou do IB. Ou hackear a minha página aí do Instagram e eu não estou sabendo, tá? Aqui, questões autorais. Questões autorais, ó. Algumas questões autorais exclusivas do IB. Questões autorais. Questões autorais. Ó, aqui, ó. Exclusiva do IB. Por que isso? Tá? O nome disso é respeito ao concurseiro. Por exemplo, essa lei aqui, ó, Lei 14.567 de 2023, tá? Foi aprovada ano passado. É a famosa Lei Nelson Sargento, que determina que o samba, as escolas de samba, os sambas enredos são patrimônio do Brasil. De novo, as questões sobre o STF, né? Questões sobre o avanço das mortes do PCC, questão da segurança pública no Brasil, questão sobre a Amazônia, né? Questão sobre a meta inflacionária, nome da vacina que ficou proibida. Duas vacinas estão proibidas de uso no Brasil, foram suspensas seu uso, né? E aí nós montamos a questão. Uma delas é essa, AstraZeneca. E aí vai, né? Questões, 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 ó. Questão sobre conflito do Oriente Médio. Aí aqui nós pegamos uma questão de um concurso público. Tranquilo? Questões sobre Israel. Aí essa daqui, questão autoral. E você não vai ver essa questão em lugar nenhum, porque nós tivemos o cuidado, ó, de montar a questão com uma numeração para falar sobre as áreas onde ocorreram os ataques em Israel. E tudo isso só com o único objetivo de você ser aprovado no seu concurso. Não importa qual é o caso. A coordenação está me dizendo aqui que quem já comprou o curso tem acesso a tudo. Lado comentado, material, e agora a gente vai colocar aí os flashcards, e se possível, eu não vou prometer, porque eu não tenho autorização do curso para prometer, mas eu já faço, já tenho esse projeto, de montar também uns podcasts. Você vai ouvir minha voz horrível no podcast no seu grupo. Quase todo dia tirando uma dúvida, mandando uma informação curta. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quem é o mais novo ministro do STF? Porque a UPA também cobra atualidades. Mais novo ministro do STF. É um exemplo de podcast. É o Flávio Dino. Flávio Dino. Né? Tranquilo. E do PGR, Procurador-Geral da República? Flávio Dino, todo mundo conhece. Flávio Dino polêmico. Né? E o Procurador-Geral da República? Aí começa a embolar. Ou, quem é o decano do STF? Aí o cara, eita, lascou. O que diabo é um decano? O decano é o ministro mais antigo do STF. É o decano que tradicionalmente dá o voto de Minerva. É o voto do desempate. E o decano é o Gilmar Mendes. Esse tipo de informação, que são os podcasts,
serão colocados no grupo, né? Vou fechar aqui a parceria com o IB para produzir esses podcasts. Vamos melhorar a coisa para vocês. Qual era a tribo indígena que ocupava a região que hoje tem o município de Barro? Acabou-se. Moleza. Índios Cariri. Cariris. Eita, Cariri? Cariris. Cariri. Cariris. Na porção sul do estado? Sim, Cariris. Definitivamente. Os cariris estavam tanto pelo lado cariri cearense quanto cariri pernambucano. Então, quando se fala de Cariri, o cearense lembra de um Cariri, o Cariri cearense. Nós temos o Cariri cearense, Cariri paraibano, Cariri pernambucano e o Cariri piauiense. Tá? E aí, Barro, né, que tem esse nome a partir do desenvolvimento de uma fazenda, não tem nada a ver com o recolhimento de barro na região. Nada, nada. Tá? É originário a partir da formação de uma fazenda e um evento importante em Barro que o povo deixa passar, que é a passagem dos cangaceiros, a atividade de cangaço na região do Barro, na região sul do estado do Ceará, na região de influência dos índios cariris. Vamos piorar só um pouquinho. Os cariris eram tupis ou tapuias? Cariri todo mundo sabe. E a diferença entre tupi e tapuia? Era Tapuias. Moleza, outro podcast. Os índios tupis ocupavam o litoral e os tapuias o interior. Tupi, litoral, tapuia, interior, que eram chamados índios da língua travada. Isso era uma implicância, um bullying entre os índios do litoral e os índios do interior. Então, esse tipo de podcast, esse tipo de assistência é comumente o que vai ocorrer, o que acontece com os alunos IB. Fala, Cícera, levanta a mão. E também o Barro tem esse nome por causa de um famoso riacho, né? Chamado Riacho do Barro. Riacho do Barro, onde se desenvolveu aí um engenho, se desenvolveu a fazenda de um coronel muito famoso que acabou sendo assassinado em Goiás. Fugiu, mas não teve jeito, foram matar o homem lá em Goiás. Longe. Goiás fica no meio do, literalmente, Goiás, a região centro-oeste do Brasil, fica literalmente no meio da América do Sul. No meio da América do Sul. O cara fugiu do Ceará para Goiás e ainda foi morto lá, né? Os crimes de ódio, essas questões vinculadas à honra, sempre foram uma questão muito séria na região sul do estado do Ceará. Não que ela não acontecesse em outras regiões, sempre aconteceu, mas está muito vinculado. E aí vem uma coisa engraçada. A falta, né, a dificuldade que nós temos de acessar as questões das provas anteriores. Alguns dos senhores já conseguiu baixar a prova da CONCEP, que foi uma das últimas bancas que realizou a prova do concurso de Barro? CONCEP. Você entra na página da CONCEP, tem lá gabarito e tal, mas não tem acesso à prova, né? Então, esses dias aí, eu vou fazer uma entidade aqui na mesa branca, vou baixar essas provas tudinho, vou tirar as questões. Brando, se não tem, tu não pegou as questões da CONCEP, de onde vieram as questões? Todas as questões que nós vamos começar a resolver daqui a pouco, um minutinho e tal, todas as questões são autorais. Você não vai encontrar essas questões em lugar nenhum. Foram feitas única e exclusivamente para a aula de hoje, para a aula aberta, para a turma que já está na turma formada, porque o assunto se repete, mas as questões não se repetem. E esses dias aí, eu já tenho aqui alguns livros sobre o município de Barra, vou pegar mais livros e a gente vai montando o nosso material com caráter exclusivo. Muito texto é meu, muito texto de livros, de autores da terra, das questões culturais, as questões econômicas, a inclinação, que tipo de população é Barra, se é terciária, se é primária, se é secundária, qual é o potencial do município, quais são os símbolos que estão presentes no brasão, se o hino tem autor, se não tem autor, quando foi que começou o processo de colonização, tudo isso é visto ao longo do curso. Por quê? Todos os assuntos... Opa, fala, Cíntia. Já sabe, quando é que vai ser postada essa apostila aí, de conhecimento da cidade de Barro? Eu estou esperando
Só o ok a coordenação me dando o ok, já mando a apostila. A aula 1 já está pronta. Tá? Só que a aula 1, que vai ser postada para vocês, ela ainda vai ser ampliada. Eu coloquei só 10 questões por conta de ser uma aula aberta, né? Para o público conhecer o trabalho que a gente faz. Mas a nossa aula, a nossa apostila, mesmo, ela tá cheia de coisa, né? Vou lá colocar os podcasts, né? No finalzinho de cada tópico a gente pode fazer um mini simulado separado por segmento, né? Que são questões diferentes do que está dentro do nosso material para chegar 100% com segurança. E quais são os cargos que serão abordados na prefeitura de Barro? A, Pela minuta do edital que nós temos aqui, tá? Nós teremos todos os cargos, todos, fundamental, médio e superior, tá? Principalmente porque esse ano é um ano eleitoral, tranquilo? Em outubro nós teremos eleições. Isso impede a realização do concurso? Não, claro que não. A lei eleitoral, ela determina a questão da nomeação. Não pode ser nomeado 3 meses antes, nem 3 meses depois. Só que o concurso não vai acontecer nesse período, vai acontecer bem antes. Então, você vai fazer a prova, vai ser aprovado e ainda vai ser nomeado tudo no mesmo ano. Já começa 2025 aí, nomeado. O prefeito muda, mas você não. É prego sem cabeça, não. É uma dificuldade. Opa, tá para sair a qualquer instante. A minuta do edital já está pronta e a banca já foi definida. UPA, Universidade Patativa da Saré. A qualquer instante sai esse edital. Mas, detalhe, sem querer só vender o produto. Se você deixar para estudar só quando o edital sair, nós estamos lascados. Por quê? Porque a banca pode diminuir o tempo de realização de prova. Ao invés de 2 meses, puxar para 45 dias. Pode fazer o concurso em caráter emergencial, 30 dias, 40 dias. E aí não vai dar tempo de você bater o programa. O ideal é começar a preparação o quanto antes. Entendidos até aqui, eu já posso descer o malho e começar a resolver as questões. Afinal de contas, a aula não é só propaganda de curso e nosso trabalho realizado. Você tem que ver do que é que nós somos feitos. Tranquilo? Podemos começar? Bora, pau na máquina. Agora sim, vamos resolver aqui 10 questõezinhas, só enquanto o arroz seca. Deixa eu localizar logo aqui as minhas questões. Cadê minhas questões, minhas questões? Mas antes, deixa eu mostrar aqui, alguém tinha falado sobre o edital, né? Deixa eu mostrar aqui logo. O chefe aqui já tinha me mandado previamente isso, ó. Prontinho. Estão vendo aí? Aqui, ó. Convocação, tomada de preço, a licitação já foi resolvida, já definiram qual é a banca, já definiram também os cargos que serão, né, já foi habilitada, a proposta já foi definida, tudo bem amarradinho, ó, já está aqui a minuta do edital. Minuta do edital. Resultado, a qualquer instante o edital é publicado. Publicando o edital, aí pronto, aí nós estamos com um prazo para lá de fechado. Vou voltar aí para vocês, para a gente começar as nossas questões. Tranquilo? Agora sim, valendo, localizando aqui as minhas questões. Cadê? Prefeitura de Barro. Para cada curso, nós temos uma pasta específica, né? Aqui não tem tempo ruim. Cadê as minhas questões? Caderno de questões, aula 1. Prontinho, aula aberta. Ó, vou dividir aqui com vocês, né? A minha aula. Prontinho. Agora sim, valendo. Só fechando aqui meus cadernos. Pronto.
Vamos lá. Pau na máquina agora. Vamos resolver essas questõezinhas devagar e sempre, devagar e sempre. Cadê? Pronto. Essa daqui. Prontinho. Ó, aqui estão as nossas questões. Certinho, ó. Opa, deixa eu só ampliar aqui as minhas questões. Prontinho. Prontinho, ó. Eu coloquei nesse formato, que é um formato até mais simples da gente visualizar, né, sem muitos problemas e tal. Eu consigo aqui ampliar. Opa, ampliei demais, mas pronto. Tá, deu certo. Prontinho. 0800. Todo mundo está conseguindo visualizar a questão aí tranquila? Pronto, está todo mundo visualizando. Então, vamos embora, dar um sacode aí na primeira questãozinha. Não importa o grau de dificuldade que nós tenhamos na questão. Se as nossas questões são do padrão UPA, certinho? O que você vai ter são provas nesse molde, certo? A, B, C, D. Não importa o grau de dificuldade. A, B, C, D. Ah, mas a UPA também trabalha com assertiva, a UPA também trabalha com questões de VOF, a UPA também trabalha procurando a questão, o exceto, a exceção de. Não se preocupe com isso, porque nós vamos desmantelar item por item, de dentro para fora, de fora para dentro, para que não reste nenhum tipo de dúvida. Primeira questãozinha diz assim: o município de Barro teve origem a partir do antigo município de. Nada surge de nada, tem que ter um ponto de partida, tá? Como Barro, Milagres. a região de Barro começou a ser ocupada lá por volta de deixa eu voltar aí para vocês, e aí depois abro para as nossas questões. Tranquilo? Ó, a região começou a ser ocupada por volta de 1736. 1736 é que século? Século XVIII? Século 18. XVII? Século Cuidado com a 18. data comum. Como é que eu sei que é século XVIII e não é século XVII? É o 17 mais 1. 17, 1700. Né? 17 mais 1 dá 18. Vamos facilitar mais do que isso, Jonas. Seguinte, se o século termina em 00, a primeira dezena define o século. Então, 1700 termina em 00. Qual é o século? Século 17. Se Certo. o século termina em um número diferente de 0, 1701, Mais eu 1. somo uma unidade à primeira dezena. Mais 1, Então, é o isso século mesmo. 18 começa em 1701 e termina em 1800. É uma regra que funciona sempre. Quer ver exemplo? Ano 2000. Que século que era? Século 20 ou 21? 21. 20. Termina em 20 é, 00. 20 é 2001. Isso. 2001 é o primeiro ano do século 21. E quando é que vai terminar o século 21? Em 2100. Termina em 00. Então, por volta de 1736, começou o processo de ocupação da região de Barro, a partir da formação de uma sesmaria. Eram doações de terras que ocorriam. Então, na região de Barro, já existia o rio, claro, o rio Cumbe e o rio Barro. E na região era habitada apenas por índios. A pergunta: como é que os colonizadores chegaram lá? Dois caminhos. Um, de dentro do Ceará, do litoral para o interior, e também de Pernambuco. Era chamada colonização de dentro e colonização de fora. E aí, nesse grupo, né, que entrou via Ceará, via Pernambuco, via Araripe, via região do Cariri, se estabeleceu um núcleo, uma freguesia antes da vila, né?
E, claro, essa freguesia ela vai se desmembrar anteriormente de uma outra vila ou de um outro município. Lembrem, porém, que em 1736, no Ceará e no Brasil, não existiam municípios, não existiam cidades, eram vilas. A instituição de cidades só vai acontecer no século XIX. Então, vamos voltar aqui para a nossa primeira questão, 0800. Cadê meu caderno de questões? Opa, não é esse. Cadê meu caderno de questões? É esse aqui, pronto. Vou só ampliar o meu caderno de questões. Opa, não ampliei demais. Prontinho. Ó, prontinho? Primeira, nossa, volta. Primeira questão. Opa, hoje o negócio está complicado. Primeira questão. Prontinho. Nós temos aqui a nossa primeira questãozinha. Um município de Barro teve origem a partir do antigo município de. Embora a Barro esteja na região periférica, na região das proximidades do Cariri, você vai eliminar, sem medo de ser feliz, 2 itens absurdos. Você olha para a questão e já percebe que tem 2 itens que não fazem o menor sentido. O primeiro item que você vai eliminar é o item C. Quixadá. Pelo amor de Deus, Quixadá fica no sertão central do Ceará. Lá é quente que vaca dá leite em pó. Então, descarta Quixadá. Na sequência, você também elimina Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte não dá origem a cidade nenhuma. Juazeiro do Norte é originário a partir do Crato. Crato é mais antigo, origina Juazeiro do Norte. Tanto é que Padre Cícero Romão Batista, é filho do Crato. E é ele o responsável direto pela criação de Juazeiro do Norte. Então, a nossa primeira questão, 0800, milagres. Não tem erro. Milagres. Tá? Eu não sabia que Juazeiro do Norte tinha sido originário do Crato. O Crato é mais antigo do que Juazeiro. Até hoje eles não resolveram essa questão entre Crato e Juazeiro, porque Padre Cícero é filho do Crato e sem Padre Cícero a cidade de Juazeiro do Norte não existiria. Um deputado federal, o Heitor Ferrer, tinha sugerido que trocasse o nome de Juazeiro do Norte para Juazeiro do Padre Cícero, tá? Mas, felizmente, o nome não pegou. Ia ficar estranho pra caramba você ir para Juazeiro, ó, vamos para Juazeiro do Padre Cícero. Não pegou, né? E permanece Juazeiro do Norte, e aí o processo de reabilitação do Padre Cícero está crescendo, está valendo como... Opa, deixa eu voltar para aí, que eu não ouvi direito. Professor... Pronto, fala. O Lula, ele também nomeou um ministro, não foi? Ele é de Juazeiro. Eu esqueci o nome dele, tem na apostila também. Pode ser que caia uma questão dessa, né? Pode sim. É bom você ter tocado nesse assunto, Cíntia, porque alguns professores, né, eu sou casca grossa disso. Alguns professores dizem que determinado assunto não pode cair, determinado assunto não pode ser cobrado. Isso é conversa para boi dormir. Não existe esse assunto chamado um assunto tabu, um assunto que não pode ser cobrado. Não existe. Todo e qualquer assunto que é relevante, que é importante, pode ser cobrado. Política nacional, política regional, o nome de um ministro, por exemplo, se eu não me engano, foi Porteiras, foi Acopiara, agora me foge a memória, Crateus, correção, Crateus, perguntou sobre os eventos do dia 8 de janeiro, né, os atos antidemocráticos. Crateus foi feito pela UPA, né, e uma questão desse tamanho, já está no nosso material também por aí,
e perguntou os eventos, perguntou o nome, qual era o cargo que a Simone Tebet ia ocupar. Então, como não existe um padrão, todo e qualquer assunto pode ser cobrado, desde que esse assunto seja relevante. É importante, é passível de cair na prova. Tranquilo? Primeira questão resolvida. Posso descer o malho e partir para a segunda, que nós temos 10. A rocha, professor. A rocha. Bora. Pode, pode, professor. Foi-se embora, ligeiro bala. Agora vamos dar um sacode aqui na segunda questão. Cuida, cuida, cuida. A melhor turma que tem na segunda noite. Ó, segunda questão. O nome mais antigo da localidade de Barro era. Não se deixe enganar pela questão que aparentemente é fácil. Comumente, o que é que acontece? Uma ou outra questão dessa tem uma armadilha para pegar todo mundo com as calças na mão. Vamos lá. Eliminando os absurdos, o que sobra é a nossa alternativa. Então, eliminando os absurdos. Fazenda Olho Fazenda d'Água. Fazenda Olho d'Água existe, e existiu, mas foi em Horizonte. Não tem relação nenhuma com a cidade ou município de Barro. Então, onde tem fazenda Olho d'Água, você pode passar o rodo. Agora, da onde foi que veio esse tal fazenda Barro? Relativa ao coronel que não era militar, né? Vamos esclarecer. Esses coronéis eram pessoas que tinham dinheiro, tinham poder, e desde o século XIX, com a criação da chamada Guarda Nacional, se autodenominavam coronéis. E como ele instalou uma fazenda importante, né, na confluência, no encontro de dois rios, o rio Cumbe e o rio Barro. Qual era o nome natural da fazenda? Fazenda Barro. E por que Fazenda Barro? Por causa do nome dele, José Inácio de Barro. Barro. Qualquer Coronel Zé Inácio. Exatamente. Tá? Que eu E aí, esborrar o detalhe, primeiro dele. você vai eliminando. Elimina o item A, elimina o item D, que é posto do coronel, pelo amor de Deus, até porque ele não tinha posto, ele tinha uma fazenda. Engenho Queimadas. Existia um engenho na região, mas não era um engenho Queimadas. Então, segunda questão, nível fácil, moleza total, fazenda Barro, 0,800. Olha a terceira. A terceira, ela tem umas armadilhazinhas aí para pegar os desavisados. Vou ler o enunciado e aí volto para vocês para fazer o comentário e a gente poder avançar. A localização geográfica, ou seja, onde está localizado, onde está situado, né, Barro, fica uma área onde viviam antigamente os índios. Pronto, é uma questão 0800, é aquela questão que a banca tradicionalmente dá para você, dá, literalmente, não, vai, faz, só para tu não zerar, né? Para tu não dizer que não fez. Pronto, vamos lá. Vamos recordando. Vários núcleos indígenas existiam no Ceará. Os índios do litoral, os tupis, e os do interior, os tapuias. Quando começa o processo de expansão do gado no século XVIII, Pernambuco e Bahia, nós vamos ter dois processos: colonização de dentro e colonização de fora. A colonização de dentro, tá? Partindo de Pernambuco, e a colonização de fora, perdão, colonização de fora de Pernambuco e colonização de dentro da Bahia, seguindo o Rio São Francisco. Lembrando, o Ceará não é cortado, não é atravessado pelo Rio São Francisco, mas nós temos outros rios importantes que foram fundamentais para a ocupação do interior do Ceará. Entre esses, tá? Entre esses, nós vamos ter aí também
é o rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe é um dos rios importantíssimos para a ocupação do Ceará. Claro que a região sul do estado do Ceará, né, a região do Cariri, a região do Araripe, que não tem erro, Araripe de Pernambuco, né, a separação natural entre Ceará e Pernambuco, não é do rio Jaguaribe, mas sofreu a influência do Rio São Francisco. Então, os condutores de gado passando pela Chapada do Araripe deram de cara com um grupo indígena, né? E é justamente isso que a questão quer que você saiba qual era o grupo indígena que se destacava aí. Deixa eu colocar aqui, estão pedindo para eu dar um zoom, né? Mas esse modelo aqui, deixa eu ver, está aqui, pronto. Então, pronto, agora sim vai dar certo. Está aqui o zoom. Pronto. Só não está passando a minha página. Por que é que não está passando a página? Pronto, está aqui. Agora vai dar certo. Eu prefiro não fazer nesse molde. Pronto. Já está aqui. Pronto. Cadê meu zoom? Pronto. Agora sim, ó. Questão 3. A localização geográfica de Barro fica numa área onde viviam antigamente os índios. Muita calma nesta hora. Pode ser que na nossa prova não apareça Cariris com C. Pode ser que apareça lá Cariri com K, Tá. sem nenhum problema. O que não pode estar associado? Primeiro, os Tremembés são índios de origem tupi, ocupam o litoral cearense e ano passado o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, demarcou uma nova área para os Tremembés, ali na região de Almofala, litoral oeste do Ceará. Você descarta o item A. Na sequência, você descarta também o item B, os índios paiacus. Os índios paiacus ocuparam Pacajus, ocuparam Horizonte, estiveram em Baturité e são os principais responsáveis por uma revolta comandada por índios chamada Revolta ou Confederação dos Bárbaros. Os índios cariris também participaram dessa revolta, mas o núcleo principal eram os índios Paiacus ou Pacajus. E aí, fechando, nós temos os índios Canidés, que pode aparecer também com K, sem nenhum problema. Os índios Canidés estão mais na porção norte do estado. Por isso, a região que separa o Ceará de Pernambuco, além de Araripe, para você lembrar que é Pernambuco, também está associado aos Cariris, nome dos índios aí. Então, vamos só recapitular. Questão 1, nós temos o item A. Questão 2, nós temos o item B. Questão 3, nós temos o item D. Por que é que eu coloco as questões nessa disposição? Para que vocês não caiam na tentação de entrar naquela do teorema de Chutágoras. Ah, eu vou chutar tudo A, tudo B, tudo C. Não, eu já faço de um jeito para dificultar a sua vida. Como assim dificultar a minha vida? Dificultar aqui. Treino pesado agora, resultado suave. Regra geral. Tradicionalmente, as questões do IB, as questões do nosso simulado, são um pouquinho mais puxadas do que as questões da própria prova. Isso é uma característica nossa, tá? As questões são um pouquinho mais puxadas do que a prova. Nossos alunos são comuns assim, não, pera ainda. A prova estava mais fácil do que os nossos simulados, porque nós nivelamos as questões por cima, para que não haja nenhum problema. Olha a questão número 4, como ela é totalmente diferente das demais questões. Primeiro, porque ela tem um pouquinho a mais de texto, né?
A banca UPA, muitas vezes, ela coloca ali um texto mais prolongado, mais puxado, mais pegado. Então, isso também pode acontecer conosco. Então, vamos lá. A ocupação da área onde se estabeleceu o município de Barro foi ocupada dentro de um ciclo econômico fundamental para a ocupação do interior da província do Ceará. O ciclo econômico que explica a ocupação do município de Barro está corretamente assinalado. Não é uma questão de nível fácil. Não é uma questão de fácil elucidação. Por que que não é fácil? Primeiro, porque vai puxar pela sua memória daquelas aulas de história e geografia do seu ensino fundamental e médio que você não estava dormindo muito na prova. Então vamos lá. Quais foram os grandes ciclos econômicos do Brasil? Primeiro ciclo econômico foi cana-de-açúcar ou pau-brasil? Cuida, que a nossa aula é interativa pra caramba. Não tem blá blá blá, não. Foi a cana de Ao açúcar. Brasil. Pau-brasil ou cana-de-açúcar? Vamos resolver. Ao Brasil. Brasil. Foi o primeiro Ao Brasil. ouro que eles encontraram aqui. Foi. Exatamente não. Exatamente não. Não foi pau-brasil. Cuidado. Ciclo econômico é uma coisa, a atividade econômica é outra. Hoje, nós podemos explorar pau-brasil? Não, Não, não. Nós podemos explorar a cana-de-açúcar. Madeira protegida por lei. Se você cortar uma árvore sem autorização, você está correndo o risco de pegar 3 anos de prisão em regime fechado, crime ambiental. Podemos Crime explorar a ambiental. cana-de-açúcar, né, professor? Cana-de-açúcar. A atividade econômica ela pode deixar de existir. O ciclo econômico ele é contínuo. Cana-de-açúcar, o Brasil ainda produz? Produz. Gado, o Brasil ainda produz? Produz. Café, o Brasil ainda produz? Produz. Então, se tem continuidade, é ciclo. Né? Se alguém fuma, ciclo vicioso. Quando alguém deixa de fumar, a primeira coisa que acontece com a pessoa, engorda. Por quê? Porque quando ela fumava, a nicotina, né, inibia a papila gustativa, né, os furinhos da língua. Aí, então, a pessoa que fuma carrega no sal, carrega na pimenta, carrega no condimento, porque a nicotina inibe o sabor. Quando a pessoa parou de fumar, a papila gustativa volta a sentir o sabor. Né? A pessoa mete o pau a comer para recuperar o tempo perdido. Eu digo isso porque meu pai era fumante. Muitos dos meus irmãos também eram fumantes. Né? E aí, resultado, é só um exemplo, ciclo contínuo. Se não é contínuo, não é ciclo, é atividade econômica. Então, não houve extrativismo vegetal como ciclo, como atividade econômica no Ceará. Pau d'arco, pau violeta, um ou outro pau-brasil que existia no Ceará. Isso era atividade econômica e não ciclo econômico. Ora, só com essa informação, a gente já passa o rodo geral, mole, 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 em 2 itens ou mais, né? Deixa eu passar aqui, prontinho, e ampliar, cadê? Pronto, ó. Vamos lá. Em Barro, produzir café, rapaz, eu não tenho notícia de que houve produção de café, não. O Nunca. café no Ceará, primeiro que café é uma planta fresca. Fresca, fresca, fresca ao ponto de ela só ser produzida em região sombreada. Sol demais para o café não serve, sol de menos para o café também não serve. É uma planta que precisa de sombra, é como um cacau. Então, a primeira coisa que eu vou eliminar é o item B de bola. Na sequência, elimino o item D de extrativismo vegetal. Passa o rodo extrativismo vegetal. Por quê? Não teve exploração como ciclo econômico. A questão está falando de ciclo econômico e não de atividade econômica. 2 itens.
Eliminei o item B, eliminei o item D. Duas questões possíveis. Ou é o item A, algodão, ou é o item C. Vamos lá. O Crato Juazeiro produziu algodão? Não. Não era o carro-chefe de produção. E mesmo que fosse, nós estaríamos falando de Crato Juazeiro, mas nós não estamos falando de Crato Juazeiro. Nós estamos falando de barro. Então, o crescimento e a ocupação da região do barro está associada ao ciclo do gado. Foram os condutores de gado de Pernambuco, os condutores de gado do Ceará, que propiciaram ou permitiram a ocupação daquela região. 0800. Na sequência, vamos para a questão número 6. Pula a questão número 5, porque você consegue agora matar por tabela duas questões com uma tacada só, que é a questão número 4, e elimina também a questão número 6. Olha a questão número 6. O período século XVIII, começando em 1701 e terminando em 1800, onde surgiu o povoamento do atual Barro, foi: ora, qual era o ciclo econômico que estava sendo desenvolvido nesse período, nessa região? Nem mais e nem menos. Matou dois itens por tabela. Passe o rodo geral no item. Ciclo do ouro, minha Nossa Senhora, nós temos exploração de ouro e o trabalho de ourivesaria, né, que é o trabalho de trabalhar ouro, criar joias e tal, em Juazeiro. Aí você descarta o ciclo do ouro. Por tabela, descarta também o ciclo do café. O café foi produzido no Ceará e o Ceará ainda é o maior produtor de café orgânico do país. E o que diabo é café orgânico? Aquele café que não usa agrotóxico. O café 100% natural, incluindo o processo de adubação. Até o adubo tem que ser orgânico, né? Para não prejudicar o processo de formação do café. Quando vocês vão aos supermercados e tal, aos mercantis e assim por diante, tem uma seção lá que é só fruta orgânica. Você pode olhar o preço, que o preço é pela hora da morte. Caríssimo. Então, na questão número 6, 0800. Não tem o que fazer na questão número 6. Nós temos aí o ciclo econômico do gado. E eu fui tão gente boa que ainda deixei a mesma letra, para você não poder reclamar. Não tem blá blá blá. Pronto. A mesma letra se repete nas duas questões. Agora vem uma questão que é que dá um pouquinho dor de cabeça. Só um pouquinho, né? Porque a questão simplesmente pede que você saiba o nome dos 9. Não são 1, não são 2, não são 5, são 9. 9 distritos lá de Barro. 9. E isso é uma casca de banana, é uma zona de conforto comum da UPA. Né? A É a UPA, às vezes, pergunta mais fácil. Não, mas tu é suspeito, tu é suspeito. Em 9 distritos, a UPA às vezes não pergunta só o distrito, ela pergunta qual é o distrito mais antigo, pergunta qual é o distrito maior, pergunta se o município é rural ou é urbano, pergunta onde está a sede do distrito, pergunta quais os limites do município, e aí são essas armadilhas que a UPA vai montando, né? Que nós temos aqui todo o trabalho de ir desmantelando item a item. Se você pegar a informação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um dado oficial,
ou se você pegar a informação do IPES, que são comumente as fontes que nós utilizamos também, IPES, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, a informação vai estar desatualizada. O IPES está desatualizado até 2017, e o IBGE está desatualizado até 2005, porque teve uma mudança em 2019. E essa mudança de 2019 é que pega o candidato desavisado. Cadê? Professor, eu moro no limite do município do Barro com 2 outros municípios. Aí é um problema. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, Cícera. Em 2019, o próprio IPES, né, Instituto de Pesquisa Estatística do Estado do Ceará, ele mudou algumas delimitações. Deixa eu te dar um exemplo. O município de Horizonte, aqui na região da Grande Fortaleza, ou região metropolitana de Fortaleza, até 2018 fazia limites com Pindoretama. Era basicamente uma rua. Está aqui o Horizonte, está aqui Pindoretama. Em 2019, o IPES disse que não existe mais limites entre Horizonte e Pindoretama. Então, às vezes, quando você mora no limite de 2 municípios vizinhos, nós temos algumas questões de litígio. Que diabo é litígio? Às vezes, um problema é de Barro, aí ele joga para o município vizinho. Ou um problema é do município vizinho e joga na conta do município de Barro, e nenhum dos 2 prefeitos quer assumir essa criança, porque isso demanda custos. E é nessa brecha, nessa armadilha, que às vezes a UPA pega lá as nossas informações. É muito comum. Por isso, coloca lá. Não só coloca, eu muitas vezes coloco, né? Coloco o mapa, coloco os distritos e comumente também coloco o ano de criação. Essas informações estão no IPES. Aqui divide só um riacho, né? É o chamado Riacho Aningas, que é o limite Barro, Milagres e Aurora. Entendeu? Mas aí é um problema. Porque o riacho começa onde? O riacho começa em Barro ou começa em Milagre? O riacho começa no município de Milagres. Aí vem cortando. Pronto. Aí vem cortando. Esses dias meu esposo foi fazer um mapeamento de um terreno, aí deu um problema por causa desses limites, porque o limite do terreno ultrapassa o riacho. Né? Aí fica uma parte no Barro e outra parte em Milagres. Aí gera um problema de litígio de cobrança de IPTU. Porque como o IPTU é imposto predial territorial urbano, né? O IPTU tinha que ser pago para Milagre ou tinha que ser pago para Barro? Aí as prefeituras, as duas querem receber, mas aí quem compra o terreno ou quem vai negociar o terreno não quer pagar 2 vezes o IPTU. Essa é a questão, né? Sim, sempre essas questões litigiosas de disputas de um ou mais municípios serão abordadas. Tranquilo? Agora sim, vamos voltar para a nossa questão, que está acabando, mas é as forças, né? Porque questão ainda tem demais. Resolvendo só 10 questões hoje, porque é a aula inaugural, então hoje é o circuito molezinha, mas geralmente a gente amplia essas questões. Geralmente não são 6 questões, não. São 10 questões, são sempre mais questões. Olha só, são distritos pertencentes a Barro, né? Vamos lá. Até 2005, né? Até 2005, nós tínhamos ali 7 distritos, né? Depois foi ampliado para 8. E em 2019 foi ampliado para 9 distritos. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro atentar o seguinte, ó. Barro. Aí, o nome do município é Barro. E tem um distrito também chamado Barro? Tem. É muito comum que isso aconteça. É aí onde está a sede da municipalidade. É onde está centrado, né, a governabilidade do município. Então,
essa questão 5 não é uma questão muito fácil de você resolver, não. Você tem que lembrar dos 9 distritos que compõem o município. Não é um negócio muito fácil. Então, primeira coisa que você vai eliminar é se não tiver tradicionalmente o nome da sede. Não tem nome da sede, aí você já consegue usar como referência para eliminar. Mas olha só, oficialmente, o município tem os seguintes distritos: Barro, Brejinho, Cuncas, Engenho Velho, Iara, Monte Alegre, Santo Antônio, Serrota e Riachão, sendo que o último distrito, né, criado foi em 2019, que foi o Riachão. Então vamos recapitular, só para você fixar aí. Na ordem: Barro, onde está a sede, Brejinho, Cuncas, Engenho Velho, Iara, Monte Alegre, Santo Antônio, Serrota e Riachão. Aí você olha para cá e vê, ó, Barro, ok. Brejinho, ok. Carnaubal e Mundo Novo não existem ali em Barro. Você descarta. B. Aindas, Mundo Novo e Guarani. Muito menos. Aí vem o item C. Santo Antônio é um distrito de Barro. Serrota também é um distrito de Barro. Mas Guarani e Mundo Novo não são, porque já havia eliminado no item A Mundo Novo e já tinha eliminado no item B Guarani. Então, é a administração do tempo. O tempo não é aliado do concurseiro. Tem que bater o olho em cima, tem que ser um tiro e uma queda. Até porque nós não sabemos se a prova terá 40 ou 50 ou 60 questões. E aí, se a prova tem 40 questões, você vai ler na melhor das hipóteses, tá? 40, 160 itens. É ABCD, 40 itens, 160 itens serão lidos ali. Na melhor das hipóteses, né? Pode ser, inclusive, que seja um pouquinho pior do que isso, né? Se eles mudarem o circuito e botarem 60 itens, 60 questões, e aí você vai ler 240 itens e pode ter ainda questões com assertivas. Dessa vez eu não coloquei nenhuma assertiva, só por conta de tempo. Então, nós temos aqui como alternativa viável o item D: Engenho Velho, Iara e Monte Alegre. Eu não preciso definir todos os distritos, colocando esses aí, já resolve o meu problema. Tranquilo? Vamos à questão número 7. Ô, professor Brando, Não? aí na letra B, é Angas ou é Aningas? O senhor quis colocar. Ainda. Angas, né? Isso. Ah, pensei que era Aningas. Não, é não. Porque, e mesmo que fosse, nós temos uma situação. Muitas vezes uma questão ela é eliminada porque ela tem 95% de veracidade. Se a questão for 100% correta, essa questão é falsa. Comumente, a UPA e outras bancas organizadoras de concurso misturam a questão verdadeira com a questão falsa. Então, às vezes, você está lá, 98% da questão é verdadeira, ou eu uso um advérbio respectivamente, na ordem que se apresenta, como tem uma questão daqui a pouco perguntando qual é o distrito mais antigo. Muita calma nesta hora. Quando eu trago o município, os distritos mais antigos, né?
o mais recente e o mais antigo, respectivamente. Mais antigo e o mais recente, respectivamente. Eu quero primeiro o quê? O mais antigo e depois o mais recente. Ou inverso. Primeiro o mais recente, depois o mais antigo. E às vezes o item aparece com a ordem trocada. E aí o candidato esquece de ler esse detalhe. E aí, ao não ler esse detalhe, ó, futuramente, majoritariamente, respectivamente, somente, apenas, são armadilhas comuns que são montadas quando nós temos as questões relativas a informações distritais. Fala, Ana Paula. Cadê? Futuramente. Serve sim. Os dois maiores do Ceará, você quer saber em volume de água ou área ocupada? Se você quiser saber em volume de água, nós vamos ter Padre Cícero e Oroz. Só que você não conhece o Padre Cícero com o nome de Padre Cícero. Você conhece o Padre Cícero como de Castanhão. O nome oficial do assunto Castanhão é Padre Cícero. Padre Cícero, ou Castanhão, e Oroz, em volume de água. O Castanhão com 6,9 bilhões de metros cúbicos e o Oroz com 2,3. Né? Então, o Castanhão é 3 vezes maior do que o Oroz. Na verdade, o Castanhão é o maior açude da América do Sul. Açude. Né? Lago de barragem, nós teremos o Lago de Itaipu, que supera o Castanhão. Tá? Inclusive, em 2009, que foi a última vez que o Castanhão teve as suas comportas abertas, né? Porque se o Castanhão sangrar sem controle de comportas, ele vai varrer o Vale do Jaguaribe. Ele vai desaparecer com Russas, Ibicuitinga, Morada Nova, Alto Santo, Limoeiro, Tabuleiro do Norte, vai deixar de existir. Tá? O Castanhão. Não, Castanhão é o nome popular. O nome oficial é Padre Cícero. Tranquilo? A última questão foi item D de dado. Vamos embora. Tá acabando, tá acabando. Opa. Prontinho, na vez aqui, ó. Prontinho. Agora que o tempo está se esgotando. Ó, resolvemos a questão 1, 2, 3, 4 e 5. E agora nós estamos na questão número 7. Perdão. Resolvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questão número 7. E aí, daqui a pouco, eu coloco todas as questões do grupo. A 5 é letra D. Não, 5 é D de dado. Engenho Velho, Iara e Monte Alegre. A 6, C de casa. Vamos agora para a questão número 7. Questão número 7 está naquele rol de questões também importantes, mas aquelas questões para você não zerar. É aquela questão que você só erra se você quiser. Por quê? Olha a pergunta que está sendo feita. Tá? Vamos lá. A figura mais relevante, a figura mais importante para o processo de formação de barro está corretamente definida. Pronto. Primeiro, você vai eliminar as figuras que são consideradas menos importantes. Né? Vamos lá. Primeiro, você vai eliminar Sebastião Pereira. Sebastião Pereira era um desses coronéis da região que dava suporte e apoiava os cangaceiros. Ele não é a figura mais importante, mais relevante para a ocupação e a formação do município de Barra. Então, você descarta o item A. Na sequência, você vai também eliminar Luiz Padre, porque Luiz Padre participou
né, de um apoio aos cangaceiros, envolvendo outros municípios, como Mauriti, Aurora e Missão Velha. Descarta também. São figuras importantes? São, mas a pergunta é mais relevante, mais importante para a formação de barro. É uma questão que você bate o olho em cima, elimina e vai para o abraço. Eliminei a A, eliminei a D, nós ficamos com 2 itens. José Inácio de Barro, né? E Justino Alves Feitosa. Qual dessas duas figuras é a mais importante? Professor, Barra Zé Inácio. se eu Letra não B. me, se eu não me engano, Justino Alves Feitosa foi prefeito. Foi. José Inácio de Barro. Sim. José Inácio de Ele Barro. foi Justino Alves Feitosa foi Pronto, prefeito, que tem até uma escola com o nome dele. pronto. Ele não só foi prefeito, ele foi o primeiro prefeito Primeiro prefeito, né? oficial de Eu estava Barro. na dúvida se ele tinha sido o primeiro prefeito. É engraçado porque, assim, Barro é instituído em 1953. O decreto de 51 cria o município de Barro. Em Que é a próxima 53 se questão. formaliza, mas só em 55 é que, de fato, Barro vai passar a existir. Oficialmente. É criado em 51, mas só é homologado em 55. Então, é muito comum que a banca jogue essa. Ano de criação. Ano de criação é 1, e o ano de homologação, às vezes, não corresponde ao ano de criação. Então, Justino Alves, né, com esse nome aí, teve associação com Cangaço, mas também, coincidentemente, é o nome do primeiro prefeito da cidade de Barro. Então, só sobra uma, que é uma questão de nível fácil. É uma figura que você vai ouvir demais na história de Barro. José Inácio de Barro, ou Major Zé Inácio de Barro. É só recordar que é por causa do sobrenome dele, Ou então, por professor, causa da fazenda dele, que vai aparecer. Oi, viu, professor? Eles falam muito também Barro de Zé Inácio. Barro de Zé Inácio. Sim, é muito comum também. Tranquilo? Questão número 7. Nós temos aí o item B de bola. E aí a questão número 8 é uma questão que é fácil. Eu sou suspeito de falar, mas é uma questão fácil. Por que é uma questão fácil? 0800. Por que 0800? Porque ele está perguntando qual é o distrito mais antigo de Barro. O distrito mais antigo de Barro é um só, tá? Que é o próprio Barro, a sede. Acabou. A formação do processo da sede começa lá no século XVIII. Posteriormente, Barro configurou como distrito de Milagres. Ela se emancipa como distrito de Milagres, né? Barranco de Milagres, se emancipa e vira município na década de 50. Então, o distrito mais antigo da cidade de Barro é o próprio Barro. Tanto os demais, Santo Antônio, Brejinho e Aras, são resultado da evolução na década de 50. Iara, por exemplo, é de 55. Já não é o mais antigo, né? Aí vem Brejinho, ali na Serrota, de 88. Santo Antônio, de 68. E assim sucessivamente. Como eu quero apenas o mais antigo, encontrei o mais antigo, acabou a minha questão. Não vai ficar procurando saber por que o coco é oco, não. Resolveu a questão, segue adiante para ganhar tempo. Por que eu digo isso? Porque as questões mais fáceis muitas vezes atrapalham os concurseiros que estudaram mais. Como assim atrapalha um concurseiro que estudou mais? Porque ele acha a questão tão óbvia, está tão na cara,
que ele não acredita na validade da resposta. Não, essa questão está fácil demais, tem uma pegadinha aí, tem alguma coisa que eu não sei o que é. Aí ele vai e não marca a questão. Olha a questão número 9. Tá? Oficialmente, o município de Barra foi estabelecido no ano de... Outra questão facinha para você não ter nenhum problema. Pronto. Só que a questão facinha ainda tem uma armadilha no seu meio. Elimina os absurdos, o que sobra é a nossa resposta. De antemão, o município de Barra foi estabelecido na década de 50. Então, o que não tiver na década de 50, eu elimino. Já de cara, para começar bem, eu elimino o item A. 0,800. Aí fico com 51, 57 e 55. Tá? O que é que a questão está sugerindo? Oficialmente, o município de Barra foi estabelecido. Estabelecido. Não tem a palavra aí criado. A palavra que está aparecendo é estabelecido. O município foi criado em 1951. Em 37, configurava como distrito de Milagres. Então, se ele foi criado em 51, você descarta o item B. Pode passar o rodo no item B sem medo de ser feliz. Porque ele foi criado em 51, mas ele só foi estabelecido oficialmente em 1955. E, para fechar esse cordão e poder divulgar aí o gabarito para vocês, dá tempo de fazer isso, a questão número 10. O distrito mais recente e o mais antigo de Barro, e olha aqui a armadilha, olha aqui, respectivamente. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, quando vocês futuramente pegarem as questões de concurso e tiverem aí, respectivamente, pega a sua caneta no dia da prova e marca. Se aparecer a palavra não, falsa, exceto, marca também, para não ter nenhum problema. Ele quer o distrito mais antigo, mais recente, e quer o mais antigo. Morreu a questão, meu irmão. Eu já sei qual é o mais antigo. Qual é o distrito mais antigo? Barro. Barro. Então, o que não aparecer em segundo lugar como Barro, eu já elimino. Elimino o item A, porque Barro não é mais recente. Elimino o item B, porque Cuncas não é o mais antigo. Elimino o item D, porque eu sei que Serrota não é o mais recente. Então, sobra tão somente a alternativa C de casa. 0,800. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. E já colocar aqui no nosso chat as questões, tranquilo? Ó, só na sequência, meninos. Segue agora. Primeira questão, A. Segunda questão, B. Terceira questão, D. Quarta questão, C de casa. Quinta questão, eu anotei aqui o gabarito para vocês, D de dado. Sexta questão, C de casa. Sétima questão, B de bola. Oitava questão, D de dado. E 10ª questão, C de casa. Então, se alguém perdeu aí o gabarito, está aí o nosso Professor, gabarito. e a questão 9, professor? A questão 9. Perdão, gente. Meu TDAH hoje está avançado. É D de dado. Prontinho. Ok, obrigado. Estava mudando na sequência
e mandei a questão errada. Como é que pode? D de dado. Tranquilo? Ó. Agora sim, a questãozinha bem arrumadinha. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Espera aí. Vou embora agora não. Vou amarrar aqui essa questão para não ficar um negócio desconforme, né? Prontinho. Aqui, oitava, nona, D de dado. Agora sim. Pronto. Agora mandei na sequência, ó. Poxa, mandei errado ainda, não acredito. Oitava, B de bola? Não. Cadê, gente? Olha aqui. Opa, perdão. Oitava é B de bola, tem razão. Oitava, B de bola. Olha aí. Não deixa. Cuidado, se eu deixar passar, me corrijam. Tem isso não. Tranquilo? Caríssimos, existe mais alguma dúvida? Nós podemos dar a aula por encerrado. Quem ainda não fez a matrícula, faça a matrícula, que o negócio aqui é sério. Fala, Cris. Fala, Cristiane Bezerra. Professor, poderia passar os anos dos outros distritos, da criação dos demais? Isso está tudo na primeira aula. Já receberam a primeira aula? Está no grupo. A aula 1 está Certo. especificada Obrigada. distrito a distrito. Tranquilo? Eu estou aqui. Deixa eu Ok. abrir aqui a aula 1, só para te mostrar. Certinho? Espera aí um minutinho que eu abro aqui a aula 1 e vou te mostrar. Tá aqui. Aula 1. Tá todo mundo vendo? Olha a aula 1, ó. Sim, estamos. Índios, cangaceiro, igreja, mapa, mudança, os distritos e o ano de formação de todos os distritos, um a um, ó. Tranquilo? Aqui é Professor só... Brando, Ou não, essa apostila, esse material sem ser as questões, tá na plataforma, né? Tá na aula tá 1, na né? plataforma. Tá sim, já tá lá disponível. Tranquilo? E aí depois segue para vocês a aula 1 já com o gabarito impresso no material para não ter desculpa de que o gabarito foi furado. Certinho? A todos Certinho. vocês, bom descanso. Vou ficando por aqui que eu começo o meu quarto expediente daqui a pouco. Abraço, sucesso e paz. Boa noite.